Olá pessoal, muita gente viu o meu quadro Dúvidas no Trânsito no sábado passado e eu falei sobre as coberturas no seguro veicular que muito segurado desconhece. Eu tive algumas perguntas no meu direct, então estou gravando esse vídeo aqui para esclarecer essas perguntas que foram realizadas. A primeira cobertura que muita gente desconhece é o dano moral. O dano moral, para muita gente que não sabe, é uma cobertura que você contrata à parte. Algumas seguradoras, já quando você faz o contrato de seguro total, já embute o dano moral. Então você tem que consultar no momento da contratação se essa cobertura está lá. Se não tiver, você tem que pedir para que seja inserida uma cláusula à parte e pagar por isso. Tudo bem? Então o seguro dano moral acontece muito em acidente com vítima. A pessoa que é vítima e tem que entrar com uma ação contra o autor do fato, ele vai entrar e vai pedir o dano moral. Então, normalmente é em razão de danos estéticos, algum problema que gerou de saúde na pessoa, entendeu? Normalmente, acidente com vítima, sempre que a vítima considera outra parte culpada, ela vai ingressar com a ação e vai pleitear o dano moral. E aí o que acontece? A seguradora, se ela vier para fazer a defesa, porque tem muita seguradora que já oferece ao advogado, ele sempre vai fazer a defesa dentro do limite da cobertura estabelecida, dano material e dano pessoal, então ele vai pleitear sempre o dano material e danos morais. E aí o dano material ele vai responder dentro do limite da apólice. Agora, se você não contratou o dano moral, você que vai pagar do bolso. A própria seguradora já afirma isso em audiência. Eu falo isso que eu tenho 20 anos de profissão. Já cansei de fazer audiências de acidente de trânsito e já vi muita gente chorar porque formulou mal um seguro. Então é importante que vocês contratem essas coberturas para vocês ficarem mais preocupados. Então o que acontece? Vou dar um exemplo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça estabelece já um parâmetro de indenização em caso que tenha vítima fatal. Então, exemplo, houve a morte da vítima, se o autor, a pessoa que praticou o ato for considerado culpado, vai ter que pagar uma indenização de R$150 mil. É a base hoje do Tribunal de Justiça aqui. Então, o meu seguro, eu tenho lá uma cobertura de R$150 mil de dano moral. Quanto que eu paguei por esse prêmio? R$103. Dependendo da seguradora, 150, 120, vai depender muito da seguradora. Mas não é um valor caro e é importante essa contratação. Então, e outra cobertura também que muita gente desconhece é reparos abaixo do valor da franquia. Então, um exemplo, se a franquia hoje está muito cara, então, um exemplo, tem carro que é 7 mil, 10 mil de franquia, tem até 3 mil reais. Então, às vezes, você tem um arranhão no carro e, dependendo da sua pintura perolizada, tem que ser feito, não é também um custo tão baratinho assim, você quer levar na autorizada, se o seu carro for dentro dos parâmetros que a seguradora está exigindo para poder levar numa autorizada, então ele faz esse reparo, vai ser custeado dentro dessa cobertura de pequenos reparos abaixo do valor da franquia, tudo bem? Então é importante, e essa cobertura custa menos de R$100, e muita gente não sabe, às vezes você vai ter um montante de mais de R$1.000 e você pode utilizar o seguro e não ter custo com isso. Ainda leva numa oficina da sua confiança ou na autorizada, caso a seguradora permita, e não tem problema. O outro também é a questão do teto solar. Tem muita gente que nem sabe, mas existe essa cobertura do teto solar. E o teto solar, se houver qualquer tipo de problema no teto, esse seguro ele cobre. Se você não tiver, ele não vai cobrir especificamente um problema no teto solar. Não ser um acidente que bateu, saiu quebrando tudo, aí normalmente a seguradora vai indenizar. Mas se houver só um problema no teto, quebrar alguma coisa, estragar o motor, esse seguro é para isso. E também tem um custo menor do que R$100. O valor é muito em conta e vale a pena, se você tem um carro com teto solar, contratar essa cláusula também à parte. E uma última informação para vocês, quando vocês fizerem o seguro, observe o seguro de terceiros, porque a pessoa que tem um veículo para uso particular, a diferença de 50 mil e 100 mil para 200, 300, 400 mil, a diferença às vezes é muito pequena. Às vezes você vai pagar um valor, sei lá, de 100, 200 reais e vai ter uma cobertura muito maior. Vou dar um exemplo, o meu carro, se você fizesse com seguro de 100 mil, é um valor. Para 500 mil a outra, essa diferença deu menos de 200 reais. Então, a minha cobertura é de 500 mil reais e você tem que pensar no seguinte,
não é só uma batida de carro, pode ocorrer um engavetamento. E se ocorrer um engavetamento e tiver perda total no carro e tiver um prejuízo, ferrou. Se você tiver só 50 mil, às vezes não vai cobrir. Isso aconteceu com os 3 clientes aqui que vieram desesperados aqui no meu escritório e falaram justamente isso. Um bateu no Honda Civic 2018, perda total, e lançou esse carro contra uma Tracker 0 km que só tinha uma semana. O prejuízo da Tracker, 40 mil reais. E o Honda Civic, se eu não me engano, 120 mil. E o seguro dele só cobria 50 mil. Estavam desesperados. A seguradora vai responder, vai pagar os 50 mil? Paga. Mas a diferença, quem vai pagar é a pessoa do bolso. Então, gente, é muito importante que vocês vejam com o corretor de seguro de vocês, vejam todas as cláusulas, tudo direitinho. Para quê? Porque, pela minha experiência, como eu já vi muita gente chorar no tribunal porque não contratou direito de seguro e quis economizar, tem muita gente que contrata, tira tudo, bota tudo mais barato, tira isso, eu não quero pagar isso. Quando acontece, aí o desespero toma conta. E eu, pela minha experiência, eu sempre recomendo, seguro é investimento, não é despesa. Então, sempre aconselho vocês conversarem com o corretor de seguros, veja sempre o melhor plano, veja as diferenças, porque às vezes você dividindo em 10 vezes, pô, sai um valor muito pequeno a diferença. E vale a pena você ter essa cobertura, porque quando acontece, aí você vai lembrar desse vídeo e vai falar, pô, ainda bem que eu peguei a orientação do Márcio Dias e hoje eu estou despreocupado com o meu seguro. Tá legal? Essa diferença pequena normalmente é para o veículo de uso particular. Transporte de passageiros já é um pouco mais caro, aí vocês têm que avaliar a forma do pagamento. Mas a princípio são esses esclarecimentos e espero ter ajudado mais uma vez vocês. Valeu!